Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais uma live. E hoje o nosso tema será sobre ciúmes e insegurança. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu tava com saudade de uma live sobre relacionamentos, não é mesmo? Porém, nós vamos ter novidades que virão no mês de dezembro. Nós vamos trazer um olhar diferente para que você tenha essa percepção. Então, fique atento, ok? E tudo vinculado à sua área emocional na sua vida. Então, fique atento, porque teremos muitas novidades por aí. E sejam bem-vindos e vamos entrando para participar de mais uma live sobre relacionamentos. A gente vai falar hoje sobre como a gente pode lidar com os nossos ciúmes, com a insegurança dentro de um relacionamento. Então, o quanto os ciúmes e as inseguranças que a gente traz para dentro das nossas relações atrapalham. A insegurança, ela é algo que faz parte da nossa história, ou se a insegurança está vinculado ao comportamento do outro? Ah, porque tudo aquilo que o outro faz gera em mim insegurança. Eu sou ciumenta por natureza ou porque dentro dessa relação o outro cultiva para que eu fique ciumenta? Ou o que é o ciúmes? Da onde vem o ciúmes? E essa insegurança que brota? Quantas perguntas, quantas coisas a gente vai trazer para conversar e compartilhar hoje, para entender um pouquinho mais da sua história, entender um pouquinho mais dos relacionamentos e entender um pouquinho mais do quanto esses relacionamentos nos afetam. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Elaine, bem-vinda, querida, bem-vinda. Gente, eu fico muito feliz toda vez que cada um entra para participar comigo, para compartilhar entendimento e compreensão dentro daquilo que eu tenho aprendido e vivenciado muitas vezes dentro do consultório. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês nessa jornada de conhecimento. O conhecimento, ele é libertador e muitas vezes nós não percebemos isso. E muitas vezes eu cheguei à conclusão que eu falo, nossa, mas eu vou falar sobre relacionamento. Porém, quantas pessoas já sabem sobre relacionamentos? E eu lamento profundamente, porque eu me equivoquei a respeito disso. As pessoas estão não perdidas nos relacionamentos externos, elas estão perdidas principalmente nos relacionamentos internos. Ah, e eu também amo, viu? Eu sempre estou espiando você, Elaine, e é um prazer ver o teu crescimento e a tua evolução. Oi, Ni, seja bem-vinda! E, gente, eu quero dizer que é um prazer para mim compartilhar o conhecimento com vocês, porque quanto mais pessoas entenderem que a vida acontece dentro de si e aprender a ter forças e ter ferramentas dentro da alma, da psique, do entendimento, para ajustar a vida, para melhorar a vida, a probabilidade de termos uma paz ao nosso redor é muito maior. Então, vamos sim mergulhar nesse conhecimento para poder desembaraçar e desenrolar a nossa vida, né? Muitas vezes a gente acha que o problema das relações é o outro, mas para prestar atenção, muitos dos nossos problemas eles acontecem dentro da gente. A nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento, o autorrespeito, a autoestima, tudo alto, é de você para fora, de você para fora. É esse ajuste de dentro para fora é que faz a diferença nas relações hoje em dia. Eu tenho aqui a minha cola preparada para compartilhar com vocês, para que o nosso assunto tenha uma coerência e faça sentido para que todo mundo entenda e participe, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu trabalhei aqui algumas ideias para a gente poder fazer e montar o quebra-cabeça dentro da nossa mente, tá? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Luciana Falcão, psicanalista. Sou especialista em relacionamentos, trabalho com casais e também na terapia clínica para auxiliar o desenvolvimento individual das pessoas. Oi, Ivan! Um beijo, minha linda. Seja bem-vinda, Esther.
Olha isso, minhas queridas, aparecendo. Fico muito feliz com a participação de vocês, viu? De verdade, fico muito feliz. Vamos lá, então? Vamos montar o quebra-cabeça para entender a respeito dos ciúmes e da insegurança e como tudo isso acontece dentro da gente? Vamos montar esse quebra-cabeça que é a nossa grande psique, que aqui é imersa dentro de sentimentos e emoções. Vamos montar esse quebra-cabeça? Vamos lá. O que é o ciúmes? O que é a insegurança? Existe uma definição para isso? Existe algo concreto? Gente, acredite, o Aurélio, ele traz a definição do ciúmes do seguinte tema. Ele fala que o ciúmes ele pode ser definido como aquele medo ou aquela preocupação de perder algo ou alguém. Medo de perder algo ou alguém. Isso é o ciúmes. A gente fica com tanto medo de perder esse alguém ou alguma coisa que a gente tem, porque tem pessoas que têm ciúmes de objetos. Eu tenho ciúmes do meu travesseiro, e isso é real. Não é nem bem um ciúmes, é porque ele é meu. E você pode me tirar a coberta, pode fazer o que for, mas não mexe no meu travesseiro. Olha que loucura. Então, é um medo de perder algo ou alguém. E aí, esses dias eu vi a seguinte frase, que o medo e a fé, eles são muito semelhantes. Por qual motivo? Porque nós acreditamos em algo que nós não vemos. Medo do quê? Acreditar em algo que não vemos. Olha que insano. Vamos dar continuidade e presta atenção nisso, né? Medo e a fé, elas são similares, porque nós temos medo de perder algo ou acreditamos. Nós acreditamos em algo que não vemos. O medo e a fé, acreditamos em algo que não vemos. Interessante, né? Reflete nisso. E a definição da insegurança? A insegurança é a falta de confiança em si mesmo ou no outro. Então, se você parar para prestar atenção, o ciúmes é o medo de perder algo ou alguém, e a insegurança é a falta de confiança em si ou no outro. E olha que loucura, se você for parar para prestar atenção, a falta de confiança, a confiança ela precisa de um alicerce. E quando esse alicerce não se estabelece, não tem como nós desenvolvermos essa conexão. E o ciúmes é algo que, medo de perder algo. Será que você teve esse algo em algum dia na sua vida ou você nunca teve? E pelo fato de você não ter, será que quando você tem, você não se sente amedrontado de perder? Percebe como o ciúmes, ele é uma corrente de emoções, ele é um jogo de emoções. Você tem medo de perder algo ou alguém, mas em algum momento na vida você teve esse algo, você teve esse alguém, e quando você o tem, você se desespera com o medo de perder? Será que o ciúmes ele está vinculado com uma insegurança? Que é essa falta de confiança em você mesmo? Falta de uma autocredibilidade, a falta de acreditar que você é bom o suficiente para manter alguém dentro dessa relação. A insegurança é a falta de confiança, de acreditar que você pode ser o suficiente para você ou para alguém dentro de uma relação. Ser o suficiente. Ah, Luciana, mas é porque eu estava dentro de uma relação anteriormente e eu fui enganado. Então, por causa desse engano, eu tenho dificuldade de voltar a confiar em alguém. E aí você arrasta para dentro dessa relação o mal que te fizeram. E aí você acaba jogando sobre o outro, dentro dessa nova relação, aquilo que um dia, o mal que te fizeram lá atrás. Percebe que situações mal resolvidas dentro de você se torna algo pesado
dentro das relações futuras, e isso pode ser em amizade, isso pode ser em relações familiares, essa insegurança, e pode ser em relações amorosas, podem ser em relações de trabalho. Entenda que onde envolve relacionamento, seja família, trabalho, seja igreja, seja na relação de amorosa, aonde envolve relacionamento, existe essa pendência, existe esse desconforto, porque existe algo a ser resolvido muitas vezes. Tudo aquilo que envolve relacionamento envolve confiança. Tudo que envolve confiança desencadeia probabilidades de insegurança. Por quê? Por coisas de mal resolvidas dentro da sua história. Então, vamos falar primeiro da insegurança? Ou a gente vai falar e, consequentemente, a gente vai falar dos ciúmes. Por quê? Porque muitas vezes a insegurança, ela desencadeia os ciúmes. Por eu ser uma pessoa extremamente insegura, eu acho que dentro de um relacionamento, eu nunca vou ser o suficiente para essa pessoa. E por eu ser uma pessoa extremamente insegura, eu acho que qualquer pessoa, em qualquer momento, pode me trair, me enganar, pode me trocar, me abandonar, me rejeitar, por ser uma pessoa insegura e ter dentro de mim a insegurança quebrada, ou melhor, a segurança quebrada e a confiança quebrada, ou a autoconfiança quebrada, a probabilidade de eu arrastar isso é muito grande. Uma das coisas que eu falo muito dentro do consultório é preste atenção na bagagem que você tem dentro de você que não foi resolvida. Porque você arrasta essa bagagem para todas as relações que você entra. Então, quando uma pessoa chega no consultório e fala, eu tô aqui porque eu preciso de ajuda para os relacionamentos em que eu quero entrar, eu preciso de ajuda para as relações em que eu me envolvo, porque sempre parece que eu tenho o dedo podre para escolher relacionamentos. E aí, infelizmente, coisas mal resolvidas dentro da gente, a gente vai arrastando. Então, quando pessoas começam o processo terapêutico, eu já alerto, eu falo, cuidado, não entre em relacionamentos por enquanto. Porque coisas mal resolvidas, elas são arrastadas. E se você entra dentro de novas relações mal resolvida, a probabilidade de dar ruim de novo e de você escolher uma pessoa errada de novo e de você ter comportamentos antigos, equivocados e errados de novo é muito grande. Então você tem que ter essa autopercepção e esse olhar de que você precisa ter esse ajuste. Vamos ajustar primeiro, vamos consertar primeiro, depois a gente entra. Ah, Lu, mas eu vou estar totalmente resolvida, restaurada e trabalhada para entrar dentro de uma relação? Não. Na verdade, porque a gente está num processo contínuo e constante de ajustar a nossa alma e de reajustar a nossa autoestima e nossa autopercepção. Então, constantemente a gente precisa de reparos. Até porque, se você está numa relação, existe troca. Todo relacionamento novo que você entra, você vai ser cutucado numa nova área da sua vida, você vai ser mexido numa nova área da sua vida, você vai ser incomodado numa nova área da sua vida, ao ponto de que essa nova relação vai despertar outras coisas em você. E aí você precisa ter esse olhar de nossa, eu preciso me respeitar um pouco mais, eu preciso... E aí você pode me perguntar, Luciana, essas inseguranças, essa ciumeira, esse excesso de ciúmes, essa insegurança, ela começou a ser instalada onde na nossa vida? A insegurança, ela começou, eu ousaria em dizer que a insegurança, ela começou a ser instalada na sua vida no seu início de história. Por quê? Então, vamos lá, eu vou pegar um pequeno detalhe para que você comece a prestar atenção. Eu vou dar uma pincelada bem simples, algo bem delicado para você entender o fator insegurança na sua história. E eu desenho isso para os meus pacientes, literalmente, eu ponho numa lousa. Vamos lá, dentro da sua linha de vida, dentro da sua história, quem que é o primeiro casal? Eu vou falar especificamente, tá, gente, de relacionamento amoroso.
Quem que é o primeiro casal que você tem como referência, que você olha, esse eu vou pegar como exemplo, isso eu vou pegar como exemplo, isso eu não vou repetir. Eu vou fazer de tudo para não repetir isso na minha vida. Eu vou fazer de tudo para não reproduzir aquilo que eu vivi com os meus pais. Então, você traz isso na sua mente. O primeiro casal referência na sua vida é seu pai e sua mãe. Depois tem os tios e as tias, depois tem o avô e a avó. E aí você pode ter bons exemplos, assim como você pode ter exemplos ruins. Dos bons exemplos, eu vou dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, você é filha de pais divorciados ou filho de pai divorciado. Em algum momento teve esse rompante na vida dos seus pais, onde cada um vai para o seu lado e você fica. E aí, por uma questão de sobrevivência, você vai reajustando a sua história. Entra num relacionamento, entra no outro. A primeira coisa que muitas vezes inconsciente, é isso que eu quero que vocês entendam, inconsciente. A primeira coisa que acontece dentro desse inconsciente é: eu não quero que essa história reproduza na minha vida, desta forma eu vou fazer de tudo para que a minha história seja diferente da dos meus pais. Eu não quero que haja essa quebra, esse abandono, essa traição. Eu não quero que haja, porque infelizmente aquilo que os nossos pais fazem, se comportam e decidem, nos afeta como filhos. E aí você já entra dentro das outras relações pensando o seguinte: eu vou fazer diferente. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu vou usar uma referência. A minha mãe me abandonou. Então, eu serei aquela esposa. Abandonou meu pai, não me abandonou. O abandono foi direto para o teu pai, porque ela saiu de casa e deixou o seu pai. Não deixou o filho, nem a filha. Deixou o pai. Abandonou o marido, na verdade. Abandonou o marido. Vamos usar a nomenclatura correta. Minha mãe abandonou o marido, não abandonou os filhos. Mas esse abandono, existe algo que os filhos trazem em mente que chama uma onipotência, de achar que eles podem tudo. Ai, desejo que, meu avô morra porque meu avô, e de repente o avô estava doente. E enfim, acontece. A gente, como criança, cresce com achando que a gente é onipotente. Dessa forma, eu vou ser perfeita, então no meu casamento, meu marido não vai me abandonar. E isso sim, Adriana, é muito real. E aí a gente arrasta isso para dentro das nossas relações. E aí a pessoa se torna perfeita, impecável, faz de tudo, em gênero, número e grau, ela é redondinha. Aí o cara vai lá e pum, trai ela. E aí ela fala, mas o que foi que eu fiz de errado? Ela não resolveu algumas coisas, pelo contrário, ela arrastou uma bagagem para dentro desse casamento. Depois disso, ela se separa e vai para uma outra relação. Situações não resolvidas, situações muito mal resolvidas, vai para uma outra relação. Dentro dessa relação, ela já fica extremamente ciumenta. Por quê? Porque ela entra dentro dessa relação já insegura. Ela arrasta para essa relação o medo de ser abandonada. Ela arrasta para essa relação o medo de ser rejeitada. Ela entra insegura, então ela tem dentro dela uma insegurança não tratada, uma insegurança dentro desse conteúdo de história não trabalhado. Ela entra nessa relação extremamente ciumenta. Aonde você vai, o que você faz, onde você tá, deixa eu ver seu celular, você não pode ter curtida, nem... Ai, Luciana, existe sim o porém dessa suposta privacidade que não deve existir dentro de um relacionamento? Sim. E aí, qualquer comportamento que o rapaz ou que a moça tenha dentro dessa relação, que vem de encontro com essa situação mal resolvida dentro da alma, desencadeia o quê? Desencadeia os ciúmes, desencadeia uma insegurança absurda. E aí, esse ciúmes que é alimentado por essa insegurança e todo comportamento que vem de fora também entra como combustível, aquilo vai virando uma bomba. E é a partir daí que nós criamos os stalkers, né? E é a partir daí que nós criamos pessoas que não foram cuidadas, tratadas e nem trabalhadas, obsessivamente ciumentas.
Aí a pessoa quer saber onde foi, onde vai, com quem foi, com quem vai. Dentro de uma relação saudável, existe esses acordos de amor, conversa comigo, comunica para mim, conta para mim o que precisa ser dito, o que precisa ser acertado, aonde você foi, que horas você vai, só para eu me organizar. E isso entra como um cuidado, um zelo para a relação. Mas quando entra o excesso, aonde você vai? E aí, quando alguém fala alguma coisa ou age de algum jeito, a pessoa perde a cabeça, a pessoa perde as estribeiras, aí o que acontece? Vira briga, vira o desrespeito, vira situações extremamente desagradáveis. E tudo isso começou na insegurança que se tornou um ciúmes excessivo. Percebeu como elas se linkam dentro da sua história? Ah, Luciana, mas um ciúme gostosinho faz parte. Mas os ciúmes, vamos dizer, o saudável é aquele que a atitude de uma pessoa incomoda. E aí você pode virar e falar, amor, eu não gostei desse comportamento, não gostei dessa conversa, não gostei. Incomodou, como adultos, fomos lá e conversamos. E aí eu ousaria que isso nem é ciúmes. Porque se o verdadeiro sentido da palavra ciúmes é o medo da perda, esse incômodo não é uma medo de perda, é um incômodo de um comportamento inadequado, é um incômodo de algo que não foi agradável. Dessa forma, a gente precisa ter uma conversa para a gente ajustar. Então, vocês conseguem perceber como o conteúdo da sua história pode te atrapalhar copiosamente? Que o conteúdo da sua história pode atrapalhar as suas relações? O quanto o conteúdo da sua história pode, de uma insegurança, se tornar algo tóxico, como um ciúme excessivo? Pois bem, você consegue perceber alguma situação dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua história, que pode parecer como algo que eu mencionei? Fala aqui para mim, conta aqui para mim nos comentários. Nossa, Luciana, eu vivenciei esse tipo de situação dentro de um namoro que eu tive. Ai, Luciana, eu me percebi muito parecido com a sua narrativa. Nossa, Luciana, eu estava dentro de um relacionamento, não cuidei de mim e de repente entrei num outro relacionamento e isso se agravou. Sim, porque situações não trabalhadas, a gente vive exatamente isso. Exatamente, a gente vivencia com muita frequência aquilo que a gente não trabalha. Por quê? Olha que loucura. Você é uma criatura, filho de um pai e uma mãe, um pai ausente, ou uma criatura de uma mãe opressora, que determina tem que ser assim, tem que ser assado, bababá, babá. Quando você entra dentro de um relacionamento, você vai em busca de uma aceitação mais leve, mais natural. Nossa, quantas vezes eu já ouvi assim: eu estou dentro de um relacionamento aonde ele me aceita do jeitinho que eu sou, Luciana. Será? Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente, nos 2 primeiros meses de namoro, a gente vive uma lua de mel. Quando a lua de mel acaba, aí vem, vamos trabalhar, vamos agora virar esse namoro, virar real. Mas isso que eu quero que vocês entendam. Você entra dentro de um relacionamento, cara, com essa pessoa eu posso ser quem eu quero. Com essa pessoa, porque ela me aceita como eu sou. Eu posso ter comportamentos que antigos relacionamentos me oprimiam, ou que meu pai sempre me via de uma forma torta. E a minha mãe também. Minha mãe era opressora. E eu vivia dentro da minha casa um inferno, uma santa inquisição. E aí você entra dentro de uma relação que, nossa, Luciana, eu tô no céu, porque me aceita do jeito que eu sou. Só que você está entrando dentro dessa relação com requisitos da sua relação com o papai e com a mamãe não resolvido. E aí você vê, a pessoa te aceita, nossa, ela é incrível, ela é fantástica, ele é incrível, ele é fantástico, papapá. Tá tudo redondinho dentro do início dessa relação. E aí, de repente, a pessoa com quem você fala começa a trazer algumas coisas. E aí você fala, nossa,
Por que isso está acontecendo comigo? Por que ela está falando desse jeito? Por que ela está me acusando dessa forma? Por que ele está me oprimindo desse jeito? E aí você fala, nossa, Lu, por que está acontecendo tudo isso? Porque existem coisas dentro de você que você não resolveu. E aí existe a necessidade de você ter uma autopercepção, um autorrespeito, porque coisas mal resolvidas voltam a se repetir dentro da sua vida. Por quê? Vamos dizer que a vida é um grande vestibular. Se você não passa, você vai ter que prestar de novo. Se você não passa, presta de novo. E cada vez você vai melhorando a sua nota nesse vestibular, até você tirar um 10 e passar. Ai, Luciana, que horror! Mas porque a sua autopercepção mudou, o seu autorrespeito mudou, a sua autoestima mudou. Só que existe um grande problema. Quando você está dentro de relacionamentos que não são saudáveis, a sua autoestima piora. E aí, sem você perceber, você entra dentro de relações aonde você aceita migalhas. Você entra dentro de relações aonde a sua insegurança, vixe, é o capacho da porta de alguma coisa, porque a pessoa vai lá e pisa. E aí isso vira de tal forma contra você que pode se transformar num transtorno, né? Que é o caos. A gente tem que perguntar assim, eu nasci assim? Não, eu me tornei isso. E muitas vezes a gente se torna por causa das relações que a gente tem dentro de casa, dentro do trabalho, nas relações amorosas, principalmente, nas relações de amizade. Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, eu tenho muito medo de voltar a confiar nas minhas amizades. Por quê? Porque amizades traem, amizades enganam, amizades abandonam. Mas gostaria de perguntar para você, qual é o nível de expectativa que você entrou nessa sua nova amizade? Qual foi o que foi que você derramou sobre essa nova amizade que você falava, agora vai ser uma amizade real, agora é um relacionamento real, agora vai dar tudo certo? Não. Por quê? Porque você coloca a expectativa para fora, mas a amizade ela tem que começar dentro de você para com você. O quanto você é amiga de você mesmo, o quanto você é generosa para com você mesmo, quando você entra dentro de amizades. E aí, essa mesma pessoa virou para mim um dia e falou assim, amizades traem, pessoas traem, porque eu estava com uma pessoa e comigo ela era de um jeito, mas com as outras pessoas, quando eu não estava perto, ela era de outro. Ai, e dentro de casa, meu pai, que era divorciado, ele encontrou uma pessoa e eu gostei muito dessa pessoa e eu fui descobrir numa determinada altura da vida que essa pessoa também mentiu e me enganou. Por quê? Porque ela não foi verdadeira comigo. Ela foi falsa só para me agradar, para poder agradar meu pai através da minha vida. Então, essa pessoa chegou para mim e falou, eu não posso confiar em amizades, eu não posso confiar em relacionamentos e não posso confiar em pessoas dentro de casa. Por quê? Porque pessoas traem, amizades traem, porque relacionamentos não são reais, as pessoas dizem ser uma coisa e são outras, e porque pessoas dentro de casa me usam para agradar outras pessoas. Se a gente for parar para olhar nesse campo, a insegurança nessa pessoa se instala. Quando ela entra dentro de uma relação amorosa, existe uma grande probabilidade que ela não confie, então ela seja insegura dentro dessa relação e uma grande probabilidade que ela tenha muitos ciúmes dessa pessoa. Depois da gente tomar muito caco na cabeça, a gente acaba indo para os dois extremos, ou não confio nunca mais, ou me torno extremamente possessiva. Então, você é minha amiga, então você é minha amiga, não é amiga de mais ninguém. Você é meu travesseiro, então é só meu travesseiro, ninguém mais deita e baba no travesseiro, só eu, né? Você é meu namorado, então você é só meu namorado. Você vai poder ter que se afastar dos seus amigos, porque você vai ter que ter tempo exclusivamente para mim. Você vai ter que se afastar das suas amigas, irmãs, primas, porque é só eu que vou estar na parada. E percebe que a pessoa vai para os dois extremos. Ou ela zera o jogo e não confia em mais ninguém,
ou ela simplesmente fica uma obsessiva ciumenta. Uma coisa que eu ousaria em dizer para você, tenha esse auto-olhar, tenha essa auto-percepção, tenha coragem de olhar para a sua história, porque dessa forma você vai desenvolver meios de se entender. E à medida que você se entende, você se respeita, você não joga sobre o outro as suas porcarias que precisam ser resolvidas e você não pega do outro a porcaria do outro que ele também tem que resolver. Porém, relacionamento é uma cumplicidade. É uma parceria que pode ser melhorada e pode ser ajustada. E isso sim é relacionamento. Dentro desse tema, ciúmes e insegurança, a gente pode desenvolver estratégias para gerenciar esses ciúmes e essa insegurança. A primeira é essa que eu acabei de destrinchar, autoavaliação. Você tem que ter esse primeiro olhar. Você tem que ter esse cuidado de você se perceber, identificar quem você é, identificar quais são os enroscos na sua história, aonde foi que você se perdeu, ao ponto de você não acreditar ser o suficiente para essa pessoa, a insegurança, ou ao ponto de você ter a obsessão e a necessidade de ter o controle sobre a vida da outra pessoa. Isso é um ciúme excessivo. Percebe que tanto a insegurança fala a respeito da sua história e o quanto o ciúme obsessivo também fala a respeito da sua história? Você consegue perceber isso? Se não, comece a se atentar. Preste atenção em você. A primeira estratégia é uma autoavaliação. Eu sou insegura? Por que eu sou insegura? Por que eu acho que eu nunca sou boa o suficiente para alguém? Por que eu acho que essa pessoa vai me abandonar a qualquer instante? Por que eu acho que ela vai me trair? Por que isso fica martelando na minha cabeça? E aí você tem que ter um outro olhar dessa autoavaliação, que é o porquê que eu sou ciumenta. O meu ciúmes está ligado à minha história ou o meu ciúmes está ligado ao comportamento do outro? A minha insegurança está ligada à minha história ou está ligada ao comportamento do outro? O quanto a gente tem esse olhar e essa autopercepção. O quanto a gente precisa ter essa autoavaliação. Outra estratégia que eu diria para você a respeito de vamos ajustar isso dentro da gente seria vamos praticar a comunicação honesta. E a comunicação honesta, ela começa de você para com você mesmo. Tipo, você consegue perceber o quanto você pode e precisa verbalizar o que você sente, ao invés de você virar e falar assim, ai, deixa pra lá. Quantas vezes você estava dentro de um relacionamento e você virou e falou assim, eu não vou falar isso porque ela não vai gostar, isso vai deixar ela mais brava ou mais chateada comigo. Ah, eu não vou falar como eu me sinto insegura diante de algo que ele faz, porque ele vai falar que é bobagem minha. Porque ó, quanto você se desmerece, né? Fala aqui pra mim, conta aqui pra mim. Ah, eu não vou falar pra ele a respeito dos ciúmes que eu sinto, porque ele vai falar que eu sou uma louca, ou ela vai falar que se eu falar que eu sinto muitos ciúmes a respeito do que ela faz ou deixa de fazer, ela vai falar que isso é algo que eu tenho que resolver. Também é algo que você tem que resolver, porque você vai ter essa autoanálise. Mas e a outra pessoa, amor, quando você se comporta assim, ou quando você faz isso, desencadeia uns ciúmes em mim, que eu fico... Então, aquilo que ela pode melhorar, tá bom, amor, eu não vou fazer isso, mas aquilo que cabe ao outro, mas é aquilo que cabe a você. Conte aqui para mim, compartilhe. Perceba o quanto muitas vezes a gente já passou por situações tão semelhantes. Então, a importância é a autoavaliação e a comunicação honesta. A gente precisa ser honesto, primeiro com a gente e, consequentemente, com a pessoa com quem a gente está. Fortalecimento da confiança. Como é que a gente fortalece a confiança? Se a confiança é quase um vaso, algo de cristal que quando quebra,
a gente fala, e agora? Como é que a gente vai restabelecer a confiança? A primeira coisa é você fazer um acordo de você para com você mesmo. Eu vou ser mais honesta e transparente dentro dessa relação. Vou ficar atenta, não à necessidade do outro, não, vou ficar atento àquilo que deixa o outro chateado ou deixa o outro mais feliz, mas eu vou ficar atenta. Esse é o X do negócio, ficar atenta ao outro para reestruturar a confiança. Outra coisa, preste atenção nessa sua autoanálise e na sua história. Porque muitas vezes você reproduz comportamentos que não geram confiança porque você não está lidando com algumas coisas em você. E quando você perceber que não existe nada mais em você, no seu comportamento, que possa gerar uma desconfiança no outro, eu ousaria em dizer para você ter aquela conversa franca. Amor, tudo aquilo que eu posso fazer para restaurar a nossa confiança, eu tenho feito. Agora eu acho melhor você olhar um pouco para você, porque se você continua inseguro, você precisa ter esse cuidado com você também. Percebe? Relacionamento é uma grande dança de casal, aonde se um tiver fora do compasso, vai pisar um no pé do outro. Ou seja, dentro de um processo de restauração de confiança, na hora que estourar também, fiquei pé da vida com o comportamento seu. Você vai lá, a primeira oportunidade que você tem, se acusa. A primeira oportunidade que você tem, você ataca. Não. Se estamos num processo de restaurar a confiança, ninguém taca na cara nada de ninguém. Esse é um outro detalhe. Se estamos dentro de um processo de confiança e restauração, ninguém taca na cara de ninguém. Nada. E se vocês estão no acompanhamento terapêutico de casal, aí vocês falam, nós vamos ter o nosso campo seguro de conversar, na presença do terapeuta. Tem esse detalhe. Porque senão vai virar várzea, né? A gente fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e sem respeito nenhum. Ficou nervoso? Amor, me dá um espaço, eu preciso me acalmar. A hora que eu tiver mais calma, eu volto a conversar com você sobre esse assunto. Simples assim. Certo? Outra dica, esse trabalho da autoestima, que é a autoavaliação e a autoestima, ó, estão ali juntinho. Porque muitas vezes você coloca sobre o outro a responsabilidade de você se sentir bem. E dentro de um relacionamento, ai, amor, em você eu vou me sentir segura. Com você eu não vou ter ciúmes de perder, não vou ter medo de perder mais nada. Com você eu vou me sentir suficiente. Não. Você tem que estar dentro de uma relação, tendo uma suposta autoestima ajustada, mas se sentindo o suficiente. Você tem que estar dentro de uma relação. Ah, mas eu estou em processo. Ok, vamos trabalhar então. Mas nunca coloque sobre o outro a responsabilidade de você se sentir satisfeito. E se você tem uma curva torta dentro da sua história, se você quer endireitar a sua história, essa curva dentro dessa relação não vai dar certo. Você tem que ter coragem de lidar com a sua história. Ah, mas eu estou já dentro de um relacionamento. Então, vamos trabalhando a sua história dentro desse relacionamento, mas não sobrecarregue o outro daquilo que cabe a você. É delicado isso, é difícil, né? Nossa, Lu, quando a gente começa a se relacionar, a gente se funde. Mas esse é o grande problema. Existe você, existe o outro, existe a gente. Dentro dessa relação, você trabalha você, ele trabalha ele e a gente trabalha a gente. Só que para ter essa dança harmoniosa, a gente tem que ter coragem, viu? Para ter coragem de olhar para a gente. A autoestima é fundamental. A autoestima envolve autoconhecimento, que envolve olhar para a sua história e ter coragem de lidar com ela mesma. Sabe aquela conversa assim, ó? Mas para mim já foi resolvido, não vou falar mais sobre o assunto. Não. Às vezes para você foi resolvido, mas para o outro algumas coisas precisam ser ajustadas ainda. Nossa, mas quantas vezes a gente vai conversar sobre isso para só sanar a insegurança dela ou os ciúmes? Quantas vezes, muitas vezes necessário for. Se você realmente cansou de conversar sobre esse assunto, estabeleça esse limite para ajustar essa situação. Combinado? Vamos lá, dentro do nosso roteiro. Olá. Quais dessas estratégias, vamos perguntar uma coisa aqui com vocês, dessas estratégias que eu dei, autoconhecimento, autoavaliação,
praticar a comunicação honesta, fortalecer essa confiança, como é que a gente faz, trabalhar a autoestima. Qual dessas estratégias você já trabalhou na sua vida? Qual dessas estratégias você já ajustou ou você ainda está ajustando? Qual dessas estratégias você teve coragem de lidar para permanecer dentro dessa relação? Uma coisa que eu tenho o hábito de falar para os casais: casar é fácil, permanecer casado é que dá trabalho. Casar é muito fácil, é caro, mas é muito fácil. Mas permanecer dentro de uma relação é muito difícil. Porque você precisa lidar com você dentro dessa relação, você precisa lidar com o outro dentro dessa relação e ter coragem de permanecer. Porque muitas vezes a gente acha dentro da relação que a gente é vítima. Não, nem sempre. Às vezes a gente é o vilão da relação e nem sabe. Então tenha coragem de olhar para a sua história. Tenha coragem, tentando o autoconhecimento. Muito bem. Porque a gente precisa ter coragem desse autoconhecimento. Olhar para a nossa história não é fácil. Muitas vezes perceber que a gente não é vítima, muitas vezes a gente contribuiu para as porcarias que aconteceram com a gente. Perceber que o mal que nos fizeram, a gente tem o mau hábito de colocar a responsabilidade no outro. Não, quem tem que lidar com o mal que nos fizeram é a gente mesmo. Perceber que muitas vezes a gente é o chato da relação. Puxa, ela é chata, ela é cri-cri, mas acredito, e toda boa relação tem o chato nela, e isso é o legal. Por quê? Porque a gente tem que saber ter esse equilíbrio, né? Ciúmes é sentimento de posse muitas vezes, né? Por que eu falei isso agora? Ciúmes é sentimento de posse. Porque eu lembrei que no começo da live eu falei dos meus travesseiros. Eu tenho ciúmes do meu travesseiro. Meu marido adora me provocar quando ele fala: eu vou deitar, ele tá com todos os meus travesseiros na mão. E é muito desagradável, que eu falo: ai, me dá. Eu acordo ele, pego o cutuco porque eu quero meus travesseiros de volta. Olha que chatice. Mas se você for parar para prestar atenção, não. Dentro de uma brincadeira, eu estou estabelecendo o limite. Nos meus travesseiros você não mexe. E dentro de uma brincadeira, ele fala: vem cá, chatinha, eu vou cuidar de você, eu vou ser seu travesseiro nessa noite. Olha que delícia. Porque a gente consegue fazer essa dança prazerosa, gente. Porque faz parte dessa dança, essa relação. Ter esse autoconhecimento é fundamental para você entender aonde você se perdeu na sua história, para que você não se perca a partir desse novo começo de relacionamento. Entendeu? Vamos lá. Como é que a gente constrói uma confiança mútua? Vamos dizer, Luciana, eu estou dentro de um relacionamento e eu fui traída, mas eu amo muito o meu parceiro. E eu amo muito estar com ele, porque eu entendo muitas vezes que eu contribuí para isso. Ou eu entendo, gente, não é algo específico. Eu entendo muitas vezes que a traição falou muito mais a respeito dele do que de mim. Como é que a gente vai restabelecer? E porque ele me traiu, muitas vezes eu fui cruel e taquei na cara dele um monte de coisa. Me tornei muito ciumenta, eu quero saber onde ele tá, me tornei uma controladora compulsiva e essa relação ela teve um cabum, né? Quebrou tudo. E como é que a gente vai estabelecer essa confiança mútua novamente? A gente pode trabalhar fundamentalmente respeito e transparência. Para uma confiança ser restabelecida, precisa ter respeito e confiança. Em algum momento que o respeito e a confiança e a transparência, né? Respeito e transparência foi ali, teve um rompante de repente numa conversa e aí desandou. Espera, amor, você não deixou nem eu me explicar, você não me deixou e você já me acusou. Respira. Respira, não jogue tudo pro ar. Respira. E num determinado momento, tá bom, me perdoa. Eu realmente te acusei e não dei chance de você falar. Agora eu tô pronto para ouvir o que você tem para falar. Isso é uma dança entre o casal. E ela pode ser redondinha, mas tem que ter respeito e transparência.
Respeito, gente, pelo amor de Deus, não se ofende marido e nem mulher, porque você é um vagabundo, você é uma fulana, não xinga dentro de relacionamento. Perde-se o respeito para recuperar depois, gente, dá um trabalhão. Ah, mas dá para recuperar? Dá, mas dá um trabalhão. Um trabalhão, um trabalhão, porque a gente deixa de acreditar, não é nem de confiar. A gente não acredita porque a pessoa te ofendeu, ela foi em outro nível, ela te ofendeu. Então, respeito e transparência é fundamental, fundamental, para construir e restaurar essa confiança mútua. Outra coisa, gestos diários que constroem a confiança, tipo, amor, quer ver o meu celular? Tá aqui, ó. Ninguém tem senha para nada, tá? Amor, abre aqui o celular. Pode ir, pode acessar todas as conversas, pode até acessar meu Instagram, pode acessar tudo. Porque, gente, dentro de um relacionamento, a transparência envolve pequenos gestos, como por exemplo, quer o meu celular? Vou. E às vezes tem pessoas que o celular é quase uma continuidade do braço. Vai pro banho, leva o celular. Vai pro banheiro, leva o celular. Vai pra cozinha, cozinhar, leva o celular. Vai pra não sei aonde, leva o celular. É uma continuidade da pessoa. E aí, para uma pessoa insegura, qual que é a mensagem que você passa? Você não pode pegar meu celular em hipótese nenhuma. Ai, amor, vai lavar a louça. Me empresta o seu celular para eu lavar a louça? E aí, não empresto. Por quê? Qual o medo? E se aparecer uma mensagem que vem lá em cima? Uma coisa que eu creio profundamente. Dentro das relações, existe um versículo bíblico e isso é para qualquer relacionamento, seja de amizade, de família, seja tudo aquilo que está em oculto vem à tona. Por que vem à tona? Porque precisa ser tratado e trabalhado. Segredos dentro das relações destroem as relações. Ah, tudo aquilo tem que ser contado? Mas uma coisa que eu quero que você entenda. Cuidado, não vai sair falando, porque não pode ter segredo. Não vai abrir essa boca de sacola e falando. Não, tem que ser feito com um terceiro muitas vezes por perto, tem que ser ajustado, tem que ser cuidadoso, porque você está lidando com a emoção do outro. Outra coisa para a construção dessa confiança mútua. Eu já mencionei gestos diários, mas, por exemplo, eu te levo, eu te busco, eu quero ouvir o que você tem para me dizer hoje, e vocês ter uma escutativa, ou seja, aquilo que você tem para me dizer é importante, ter esse zelo dentro dessa relação, são pequenos gestos. Outra coisa, exercício de confiança. O que é exercício de confiança? Dar o celular para a pessoa é um exercício de confiança. Pode olhar o meu celular, não tem problema nenhum. Pode olhar o meu celular. Outro exercício de confiança. Vamos conversar sobre os nossos medos? Vamos conversar sobre as nossas inseguranças, sem julgamento nenhum? Vamos falar como a gente se sentiu? Nossa, eu assisti uma série e desencadeou um negócio na minha cabeça. E aí eu fiquei mal. Sério, por que você ficou mal? Porque tal série me lembrou tal coisa. Lembra, gente, que muitas vezes esse exercício, essa conversa, não é uma conversa de acusação. É uma conversa onde eu estou falando do meu sentimento. E muitas vezes o meu sentimento não está relacionado somente ao ato que aconteceu dentro desse relacionamento. O meu sentimento está relacionado a todo um contexto de história, da sua história. Por exemplo, eu me percebo muito quando eu não estou bem. E ontem, em pleno domingo, eu me percebi no final do domingo instável emocionalmente. Eu falei, nossa, amor, não estou bem. Aí ele falou, por quê? E aí eu virei e falei, eu acho que é por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí ele falou, não, Lu, não permite que isso determine algumas coisas. Olha o que você tem semeado, olha as coisas que você tem feito na sua vida. E aí ele me deu apoio. Eu falei, é verdade, eu não posso me deixar. Respirei fundo, me aconcheguei do lado dele e pronto. É um exercício de confiança, mas esse exercício, ele foi explicitamente para mim e ele teve ali do meu lado para me apoiar. E a gente, dentro de um relacionamento, tem essa troca. A gente precisa fazer esses pequenos gestos de confiança. Porque às vezes aquilo que para você é sem importância, para o outro é muito importante. E aí você vai tratar o outro com essa mesma desimportância, desinteresse. Aí você não escuta.
E aquele pequeno gesto dele me escutar. Por que você tá mal? Para mim é muito valioso. Foi extremamente acolhedor. Percebe? Então, pequenos gestos que a gente pode, pequenos exercícios que restauram a confiança dentro dessa relação. Puxa, eu realmente posso confiar nele agora, ou realmente posso confiar nela agora. E isso vai gerando essa reconstrução, ou melhor, essa restauração dentro dessa relação. Outro exercício que é importante você fazer. Na verdade, não é um outro exercício. Eu perguntaria para você, qual desses exercícios você já colocou em prática? Qual desses você gostaria de poder vivenciar? Você consegue perceber que a dinâmica da relação, ela vai muito dentro dessa situação. Pequenos gestos, pequenos exercícios, pequenas construções. Você consegue perceber como o relacionamento dá trabalho? Você consegue perceber como muitas vezes a gente entra dentro de uma relação com uma bagagem incrível, ou melhor, incrivelmente pesada? Você consegue perceber que muitas vezes, dentro desse relacionamento, a insegurança que está em você pode ser um grande combustível para se tornar um grande ciúmes? O quanto a sua história precisa ser elaborada? Você viu que desde o início da nossa live a gente trabalhou, a gente entendeu o que é ciúmes, o que é insegurança, como eles se instalam, como é que essa insegurança se instalou também. Você consegue perceber que o auto-olhar e a auto-percepção é fundamental? E agora, eu te pergunto, traz uma pergunta para mim, traz aqui, para a gente poder sanar. O que é interessante é que vieram algumas perguntas para mim há um tempo atrás. E dentro dessas perguntas que vieram para mim, teve uma que eu achei extremamente interessante. E aí eu falei assim, poxa vida, dentro desse período de redes sociais, isso contribui pesadamente para as nossas inseguranças e os ciúmes? Sim, os dias atuais nas redes sociais contribuem muito. Até porque o celular, como eu já falei, se torna uma continuidade sua. E aí a pessoa fala, nossa, a minha vida está na minha mão. Eu vou entregar minha vida na mão de outra pessoa? Não, não vou. As redes sociais é uma das coisas, uma das válvulas que geram muita insegurança, até porque a vida que a gente vê nas redes sociais não são muito reais às vezes. E outra coisa dentro das redes sociais é o fato de que você não pode mexer. Não pode mexer nas redes sociais, não pode mexer em nada que possa vir atrapalhar. Sim, galera, eu sei que tem 10 minutos. Então vamos lá, 10 minutos para a gente encerrar. Se você tiver alguma pergunta, traz ela aqui. E enquanto você traz as suas perguntas, eu quero trazer algumas comunicações. Se você quiser saber das novidades que vão ser lançadas por aí, porque virão novidades, será um pequeno curso, eu vou lançar um módulo, algo que é um pequeno curso para a gente poder aprender muito sobre relacionamento, mas se você quiser saber a respeito das informações e das novidades que estão por vir, você pode participar da nossa comunidade, ou melhor, da minha comunidade, e você participa, e lá nós teremos as informações a respeito das lives, a respeito de e-book que vai ser lançado, a respeito de cursos modulares que serão lançados, a respeito de tudo isso que vai ser lançado, você pode participar na nossa comunidade. O link para a comunidade ele vai ficar disponível lá na bio no Instagram e aqui também na live. Então, fique atento, participe da comunidade, vem junto aprender, compartilhar conhecimento e entender. Muitas vezes você está tendo dificuldade dentro das relações e você está se sentindo perdido. E lá na nossa comunidade você pode trazer algum questionamento, aonde aprender, cursos. Tem vídeos no Instagram aonde você pode acompanhar. Teve uma pessoa uma vez que começou a mandar perguntas para mim. Ela me puxou. Olha aqui o link, gente. Aqui a Agência D12 está colocando o link para você participar da comunidade. E dentro dessas perguntas, ela falou: Luciana, eu comecei a assistir um vídeo seu que estava picado no Instagram. E eu percebi que tem lá no YouTube os 30 minutos do vídeo completo. Oi, Matheus.
os 30 minutos do vídeo completo. E eu fui lá assistir. E eu assisti aquele seu vídeo 3, 4 vezes. E fui anotando e fui percebendo um monte de coisa. E ela trouxe todos esses questionamentos para mim. E eu fui e fiz o atendimento com ela para poder sanar essas perguntas. Se você tem perguntas e questionamentos a respeito de algum vídeo que você tiver, me aciona, me chama no privado. E aí você fala, Lu, eu preciso de um atendimento para sanar as suas dúvidas, para sanar as minhas dúvidas. É um atendimento, eu preciso de uma sessão. Eu faço esse retorno para você, para eu sanar as dúvidas, para eu sanar os seus questionamentos, mas entre em contato comigo, para a gente poder conversar e ajustar, negociar e entender esses relacionamentos. Mas não fique com esses questionamentos e essas dúvidas perdurando na sua mente. Não fique, faça parte da comunidade, lá você vai ter informações e são coisas que você pode, informações que você pode ter acesso, que podem tirar esse peso que muitas vezes você traz na alma, essa angústia, esses questionamentos que você traz dentro de você e você fala, caramba, sim, entre em contato com a gente. Eu falo a gente porque eu sempre lembro do pessoal da D12 que tá sempre comigo, que eu sou muito grata a eles, que eles me auxiliam não só no Instagram, mas eles me auxiliam nas lives, no workshop que eu faço. Eu fiz um workshop sobre relacionamentos tóxicos, o pessoal da D12 teve comigo. Então, eu sou muito grata. Inclusive, segue o pessoal da D12 lá, caso você queira sanar algumas dúvidas a respeito de redes sociais e mídias sociais. Então, quando eu falo entre em contato com a gente, eu estou envolvendo o pessoal da D12 junto comigo, é claro. Então, se você tiver dúvidas, questionamentos a respeito de relacionamentos, faça parte da comunidade. Lá nós temos informações a respeito de e-book que será lançado, que pode virar um livro. Ai, meu Deus, quantas informações, né? Nós temos informações a respeito de cursos modulares que serão lançados, tudo a respeito de relacionamento, a respeito de como se preparar, a respeito de casamento. Ai, tô dentro de um casamento, o que eu faço agora? Tem lá, nós vamos lançar, e dentro dessa comunidade, nós vamos trazer informações a respeito disso, lives futuras. Futuramente a gente vai fazer, em dezembro teremos as lives natalinas sobre vida financeira, como organizar, e teremos as lives sobre, mais uma vez, uma live eu e a Rebeca Maia a respeito das dietas e o que comer no fim do ano, o quanto as relações familiares no final do ano nos afetam. Então, em dezembro, nós também teremos um banquete de novidades para ir além desses módulos que serão lançados. E você vai ter toda a informação em primeira mão lá na nossa comunidade. Querido, hoje as redes sociais te dão oportunidade para você aprender um monte de coisa e entender. Não fique de fora. Não fique anestesiado com os seus medos, com as suas inseguranças. Se informe, aprenda. A vida acontece dentro de você. A vida acontece na sua alma, na sua mente. E às vezes você padece por falta de conhecimento, por falta de entendimento dos seus comportamentos e comportamento do outro. Agora, você fazer algo por causa do outro. Ah, eu vou participar de uma live ou de um workshop por causa do outro. Você pode participar para ajudar a entender o outro. Mas lembre-se, a responsabilidade desse relacionamento é sua também. Seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento amoroso e seja um relacionamento de amizade. Uma coisa que eu quero entender, a comunicação ela é fundamental para tudo. Para tudo. Porém, adultos têm conversa de adulto. Coloque para fora aquilo que te incomoda. Coloque para fora aquilo que te dói. Coloque para fora. Ai, Luciana, eu tenho minha privacidade das redes sociais. Não, entenda que o celular não é uma continuidade de você, criatura. Que o celular, ele é um instrumento, ele é um objeto de trabalho. Ah, eu tenho ciúmes do meu celular. Misericórdia, porque ele é meu, eu tenho a minha vida no celular. Mas quebrou, se arruma outro. Então, dentro da relação que você tiver, se você tem ciúmes do celular, alto lá, alguma coisa está errada. Preste atenção nos sinais de alerta.
Preste atenção nos sinais de alerta. E vem fazer parte dessa comunidade, vamos aprender a nos relacionar. Vamos aprender a ter relacionamentos saudáveis. Venha fazer parte aonde você possa ter um entendimento que relacionamento, que nós somos seres relacionais e fomos feitos para nos relacionar. Venha fazer parte de uma comunidade aonde o principal objetivo são relacionamentos saudáveis. Vem, não perca essa chance e nem essa oportunidade. Invista em você, invista nas suas relações. Nós não crescemos sozinhos. Não crescemos sozinhos. Fico muito grata a quem esteve comigo até agora, quem participou da live até agora, quem passou. Lembre-se, essa live vai ficar gravada. Não perca a chance de aprender, não perca a chance de investir em você. Invista em você sempre. Vamos entrar em 2025 com relacionamentos mais saudáveis? E a principal relação saudável é de você para com você mesma? Invista em você, invista nos seus relacionamentos. Mas lembre-se, a vida começa de dentro para fora. Não esqueça disso. Eu agradeço, Ale, agradeço mesmo. Obrigada, de verdade. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até a próxima live e fiquem atentos para as novidades. Beijo, gente. Muito obrigado. Até.